Pensando o Olhar é o nome do meu espaço, onde eu atuo, tá? Meu espaço, ele fica, é uma sala que ela tem expansão na cidade, eu não atendo só dentro da minha sala. Eu atendo até, nas minhas terapias e intervenções, eu faço extra. Eu faço terapias na praia, no mercado, dentro da onde há as necessidades das crianças, onde elas precisam socializar, onde elas precisam se reabilitar no seu cotidiano. Então a minha terapia, ela não fica fundida somente dentro do meu espaço, ela não se delimita. Então eu falo assim, o Repensando o Olhar, ele repensa num todo, ele não repensa somente dentro de 4 paredes. Então por isso que é bem diferente a dinâmica. Bom, então, vamos começar a nossa apresentação. Nós vamos falar sobre neuropsicopedagogia nas escolas. Apaixonada pela neurociência e desenvolvimento humano, mãe de 3 filhos, sou portadora de transtorno do espectro autista, TEA, nível 2, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade moderada. Também sou especialista em avaliações dos transtornos do neurodesenvolvimento, e essa frase é minha, tanto está tatuada, também vai estar no meu livro. Ser autista é viver o extraordinário todos os dias. Então, para mim, isso é a minha vida, a minha realidade. Eu vivo e sou apaixonada pela neurociência desde pequena. Porém, meu diagnóstico foi tardio. Então, assim, vai ter vários momentos que eu vou falar sobre a minha particularidade, porque eu vivencio e trato. Então, isso. Obrigada. Então, assim, ela vai estar sempre interligada, tá? Porque não adianta eu chegar aqui e falar de teorias, se eu não vivencio, se eu não falo de sentimentos e de que forma um autista se vê, e de que forma um TDAH se vê, quais são as reais dificuldades, quais são as particularidades de cada um. Claro que ninguém é igual a ninguém. Meu TEA não é igual de algum, de outro, não, cada um tem a sua particularidade. Mas eu posso dizer tanto quanto especialista e quanto portadora. Essa é a diferença, tá? São os vídeos. São os vídeos? Então eu vou passar para vocês, eu acho que esse aqui vocês devem conhecer, alguém já assistiu, mas trouxe como um exemplo, porque eu amo este exemplo, tá? Quem não assistiu esse filme, eu recomendo que assista, para entender um pouquinho mais dessas dificuldades, dessas diversidades, tá? E vou deixar também um motivacional, vocês têm um momento de reflexão, tá bom? Como que eu faço agora? É melhor você apertar. Primeiro nós vamos refletir um pouquinho. Acho que o som tem que ligar. Ele tá chegando. Tem que ligar na pausa. É, o som antes não pode ligar. Vai cá. Você pode testar.
Às vezes precisamos mudar certas atitudes, só para assim enxergar a verdadeira beleza da vida. Essa frase, ela traduz, eu acho que vocês compreenderam o vídeo, que é a mesma coisa que nós, portadores de transtorno, de todos, os transtornos do neurodesenvolvimento, já ouvi muito essa palavra, neurodesenvolvimento, que ele engloba todos os transtornos em uma palavra só, tá? Então eu não vou discriminar. Nós não enxergamos, nós não somos vistos, nós não somos enxergados pela sociedade. E quando nós entramos dentro de uma sala de aula, nós não somos pertencentes, e não nos sentimos pertencentes. Tá? Então eu quero que vocês abram essa reflexão. Como eu estou fazendo para que o meu aluno se sinta pertencente dentro da minha sala de aula? Quero levantar essa pergunta no final dessa palestra. O que eu estou fazendo para que ele realmente se sinta incluído? Que ele pelo menos levante o seu olhar e curve para o meu colega, ou para mim, ou para quem quer que seja. Que é o mínimo que um TEA consegue fazer. Você não tem noção do quanto é difícil fazer isso. Quanto é que a gente utiliza muita energia somente para olhar, levantar os olhos e olhar nos olhos. Eu faço isso hoje porque eu sou uma autista funcional. Eu apanhei muitas vezes na cara da minha mãe para mim ter esse contato visual. Porque simplesmente era assim: eu tô falando com você, olha pra mim. Quem nunca citou isso da mãe? Ou do pai? Ou quem nunca falou isso pro filho? Ou pra filha? Então muitas vezes a gente aprende não pelo amor, mas pela dor. Então assim, isso requer um esforço muito grande. Mas não é pouco não, é muito grande. Não é simplesmente levantar os olhos e olhar. Então essa frase, ela traduz muita coisa, tá? Levem essa frase pra mim. Que a gente precisa realmente só enxergar a verdadeira beleza da vida. Tá bom? Próximo vídeo. Essa cena é muito linda, gente. Amigos, hoje irei contar a história de um garoto. Era uma vez um garoto, não me perguntem onde, que não sabia ler ou escrever. Mesmo tentando muito, ele não conseguia lembrar que o B vem depois do A para fechar. As palavras eram suas inimigas, dançavam feito formigas, assustando e atormentando. Os estudos causavam terror, mas quem compartilharia de sua dor? Seu cérebro estava cheio, nada fazia sentido no meio. O alfabeto dançava em devaneio. Certo dia, o pobre garoto falhou e os estudos desmoronou. Todos riram de sua cara, mas sua coragem ninguém arrancara. E um dia, ele achou o ouro. O mundo ficou maravilhado com a teoria que ele contou. Podem adivinhar quem ele é? Correto, Raja. Albert Einstein, um grande cientista. O homem que sacudiu o mundo com sua teoria da relatividade, movimento browniano e efeito fotoelétrico, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel em 1921. Agora, o que é isso? Helicóptero. Não é qualquer helicóptero. O grande artista inventor Leonardo da Vinci. Quem? Sim, ele inventou isso aqui. Um esboço de um helicóptero. Sabe quando? No século XV. 400 anos antes do primeiro avião a dar voo. Mas Leonardo da Vinci tinha dificuldade em ler e escrever. Ele escrevia mais ou menos assim. Conseguem ler? Não! E agora? Meu nome é Ram Shankar Niku. Jean, ligue a luz, por favor. Quem acendeu o mundo com a eletricidade? Edison. Thomas Alva Edison. Correto, Chamo. Muito bom. O coitado também não conseguia entender o alfabeto. Sente-se. Deixe as luzes acesas. Vamos celebrar o brilho de Edison.
Todos conhecem esse sujeito. Abhishek Bachchan. Quando criança, ele achava difícil ler e escrever. Agora, ele era o cara. E tem mais. Pablo Picasso, o famoso pintor cubista, nunca conseguiu entender o número 7. Dizia que era o nariz do tio de ponta-cabeça. Quem é o pai de Mickey Mouse? Correto, Walt Disney. Perturbado com as letras, deu vida aos desenhos animados. Neil Diamond, cantor famoso, afogou sua vergonha em suas canções. Agatha Christie, famosa escritora de mistérios, imagina uma escritora que não conseguia escrever quando criança. Mas por que, assim, de repente, estou contando-lhes isso? Para mostrar que entre nós existem essas pedras preciosas, que desafiam os caminhos do mundo, pois podiam olhá-los com olhos diferentes. Seu pensamento era distinto e nem todos os entendiam. Eles enfrentaram oposição, e ainda assim eles venceram e o mundo ficou maravilhado. Vamos dedicar a aula de hoje a esses famosos prodígios. Vamos lembrar deles e ir lá fora para criar algo diferente, com o que quer que possam encontrar: pedras, palitos, galhos, lixos. Vamos ao lago. Ishan, espere. Rajan, vai em frente. Sabia que há um nome que eu não disse? Talvez porque ele não é assim tão famoso. Mas seu problema é igual. Seu nome é Ram Shankar Nikul. Como criança, eu também tive problemas de aprendizado. Meu pai nunca me entendeu. Ele pensava que eu estava sendo travesso, inventando desculpas para não estudar. Ele havia me rotulado. O que pode um idiota, um tonto conseguir? E bem, estou aqui. Um exemplo, né? Então, assim, eu também, como professora, muitas vezes sou questionada. Porque, como autistas, transtornos de déficit de atenção, eu estou fazendo isso aqui. Às vezes a gente é questionado, duvidado, colocado em prova de fogo. Da mesma forma que as nossas crianças. A gente questiona as nossas crianças, a gente fala, mas por que você não entende? O que está acontecendo com você? Mas será que é essa forma que a gente tem que ter? Será que é essa questão? A gente não tem que inverter a forma de chegar até essa criança? De como questionar, observar o seu entorno, o seu comportamento, suas atitudes? A gente ter um outro olhar da aprendizagem? A gente tem que entender que a aprendizagem não é ler e escrever. A aprendizagem é a aprendizagem do mundo. É o lado de fora. Pouco importa. Eu tenho um filho de 23 anos, uma filha de 21, uma filha de 17. Meu filho de 23 anos, ele também tem transtorno do espectro autista, nível 2, e também tem TDAH moderado. E veio descobrir isso aos 23 anos. Mas aos 7, 2007, eu já via, através do meu dia sendo autodidata, de tanto eu trabalhar na escola e ver o que as professoras faziam com o meu filho, rotulava, porque ele não para sentado, porque ele não copia, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, sabe? Então, assim, eu não falo de uma coisa que eu não vivenciei, eu falo de uma coisa prática. Então, cansada disso, eu comecei a estudar para poder entender e ajudar o meu filho. Aí, em 2007, surgiu uma psicopedagoga, um neurologista que não era um neuropediatra, não tinha conhecimento algum, e aí, enfim, eu levei ele, mesmo precariamente, mesmo assim, sem nenhum estudo aprofundado, ele foi diagnosticado com TDAH. E assim foi rotulado dos 7 até os 23 anos. Ele morre de vergonha até hoje. Hoje ele entende devido a mim. Então eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu sou autista e eu vivo com o meu cordão. Quer me chamar de doido, de retardado, de qualquer coisa. Por quê? Isso aqui é uma proteção pra mim. Porque se eu tiver alguma crise, alguma estereotipia, alguma ecolalia, alguma coisa, eu tenho informações. Atrás do caixão, um telefone para alguém ligar. E o que eu tenho? As informações estão aqui. Então isso aqui não é, porque eu tenho que estar caracterizado. Não, isso aqui é pra vida. Você é salvo por um crachá. Então assim, não é fácil. Eu lido com isso dentro da minha casa. Ele nasceu, ele tem 27 anos. Desde os 7 anos eu lido com isso dentro da minha casa. Mas eu me questionava, que eu também não era normal. Eu lendo e sendo autodidata,
Eu busquei afinco, a minha avaliação durou 7 anos. Desde os 35 eu comecei a buscar especialistas para me avaliar. Mas a mulher é mais difícil do que o homem. O menino é mais fácil do que a menina. Porque nós temos humanos que a gente mascara, a gente tem muitas outras formas de mascarar tudo que a gente sente. Nós mulheres sabemos que a gente está em casa, a gente tem um rosto, uma forma de ser. Em qualquer outro ambiente, nós não somos a mesma pessoa. Nós vestimos a nossa máscara de professora, nós vestimos a nossa máscara de mãe, nós vestimos a nossa máscara de esposa, e assim sucessivamente. Então, por isso é mais difícil. Então, esse filme, ele relata muito do que eu vivenciei na minha casa, e supostamente os nossos alunos vivenciam isso, quando nós questionamos os pais. E meus pais também têm um mínimo de compreensão sobre os atrasos ou sobre as dificuldades. Simplesmente eles querem que seus filhos leem e escrevam. Ponto. Eles não querem que as crianças conheçam coisas para a vida. Eles querem que eles sejam alfabetizados, porque isso é o fundamental, o mais importante. Agora, trabalhar o seu socioemocional não é importante. Tomada de decisão não é importante. Saber conviver com outras pessoas não é importante. Entender o não e o sim não é importante. Dividir suas coisas também não. Viver em sociedade não é se trabalhado. Então, assim, a gente tem que ter um outro olhar dentro da nossa sala. Porque eu mesmo, como professora, eu sempre falei, tanto em escola privada ou municipal, dentro da minha sala, peça licença para entrar, porque você pode ter uma surpresa lá dentro. Porque a minha sala nunca foi uma sala de aula dita normal. Eu não sou normal, porque que a minha sala seria normal? Não. Meu planejamento é todo avesso. Minha sala de aula, eu dou aula de matemática para os meus alunos escutando música. Por quê? Eu estou tendo 2 funções de atenção. Atenção alternada. A sua audição está sendo trabalhada e a sua visão está sendo trabalhada. Então, eu estou desenvolvendo 2 formas de atenção. E muitas das vezes, os nossos alunos, eles precisam de um outro olhar. Vou tentar isso, vou tentar aquilo. A nossa profissão é mera tentativa. A gente está tentando todos os dias sanar um problema. Ajudar uma criança a salvar uma alma. Eu sempre brinco assim, gente, se você salvar uma alma, está ótimo. Você está fazendo a sua parte, mas se você conseguir mais, parabéns. Mas pelo menos uma. Que seja as crianças com algum transtorno. Salve-as. Eu digo um exemplo claro. Ano passado eu cheguei numa sala de alfabetização de primeiro ano. Um exemplo, assim, fresco. Uma criança de 7 anos, ele também não tinha o laudo definido, não tinha o nível, não que não seja importante, mas que hoje em dia não se deve colocar mais os níveis, mas para a gente poder ter intervenções e também as adaptações curriculares, a gente precisa saber o nível que a gente está trabalhando. Muitos pais, eles não querem que a criança tenha nível, a criança tem técnica. Tem, mas ela não tem nível. Aí eu sempre pergunto, mas tá, como que eu vou fazer um PEI, planejamento individualizado educacional, se eu não sei o nível do seu filho? Preciso saber. E aí a mãe não tinha, mas aí ela nunca tinha sido chamada, porque era o primeiro ano da criança. Eu cheguei quase no final do segundo bimestre, entrei em julho. Essa criança, ela ficava no canto da sala, sentada com a gente de educação, segurando ele. Para que ele não andasse, para que ele não falasse, para que ele falasse porque ele não fala, que ele colaria, para que ele não olhasse ou tocasse os colegas, para que ele não perturbasse na sala de aula. Literalmente. Aí eu entrei só observando até que ela saísse. Daí eu falei pra gente, bom, ela já foi, então agora sou eu. Dentro da porta pra dentro, é diferente. Da porta pra fora, nós vivemos numa sociedade que a gente tem que respeitar as regras. Mas da porta pra dentro, sou eu. Solta ele. Não, professora, solta ele. Simplesmente. Sabe aquela borboleta azul? Quando você solta o que ela quer? Voar. Simplesmente ele andava. Por quê? Porque o andar, gente, de um autista é uma autorregulação. Muitos momentos eu não fui cumprimentar vocês porque eu estava me autorregulando. Porque eu saí do carro do Uber, eu entrei em outro ambiente. Então eu não vou chegar e cumprimentar vocês porque eu estou tendo algumas estereotipias. Não são visíveis, mas para mim são difíceis. Até que eu tenha a minha autorregulação e que eu possa estar aqui, passando as informações para vocês. A criança não é diferente. Ela vai chegar, ela vai ter comportamentos aleatórios, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai ter comportamentos rígidos, restritivos, repetitivos. Vai ter. Mas é o momento que ela está entendendo, que ela saiu do carro do pai, que ela está chegando aqui na sala, na escola, e que ela vai encontrar um monte de gente. Já imaginou? O esforço que essa criança está fazendo? Ela saiu da zona de conforto dela. Ela tem que estar introduzida na sala de aula, ela tem que estar. Mas é um esforço que a gente tem que entender que existe esse momento, a autorregulação. Então essa criança, ela começou a entrar na sala de aula. Ela começou a entender quando eu chamava o nome dele. Porque eu fiz com que ele entendesse que ele tinha um nome para ser chamado. Ele me atendia,
No segundo dia, ele já tinha... Porque quando nós somos autistas, a gente tem a comunicação visual mais rápida. Então, ele no segundo dia, ele já olhou pra mim, todo mundo já ficou abismado, porque ele nunca tinha tido uma comunicação visual com alguém. Daí eu falei, não se assustem, porque eu também sou autista. Então, essa comunicação nossa, ela é involuntária, mas voluntária. Entendeu? A gente tem uma conexão mais forte. E aí, ele chegou no final do ano, resumindo, ele já chegava e, ó, Matheus, com os colegas, por que não fazia isso? Eu falei pra mãe, a única coisa que eu quero, na reunião que eu tive com ela, é que ele se sinta incluído. Eu não vou alfabetizar, não vou falar sair ele lendo, escrevendo, não vou fazer nada disso, não me cobre. Ele vai fazer conforme ele estiver naquele momento, ele vai fazer estimulação. Isso ele vai fazer. Agora, ler e escrever, ele tem um tempo para isso. Não é agora. Não é esse momento. Então, entenda essa criança. Só estimule ela viver em sociedade. Ela ver que tem seus colegas. Ela entender que ela é existente. Que ela está fazendo toda essa autorregulação para ela se sentir incluída. E olha, no final do ano se sintam realizadas. Se elas estiverem cumprimentando seus colegas. Se elas estiverem participando de um momento cultural da escola. Entendeu? Porque tem crianças que não participam. E tem crianças que participam. E tá tudo bem. Mas aí depende de quem? De vocês. Do estímulo de vocês. Daquela necessidade, não. Eu vou fazer o meu melhor. Eu sei que é difícil. Eu tinha 27 alunos e mais um autista e TDAH com baixa visão. Mas a gente consegue. A nossa profissão, ela é como se nós fôssemos um povo. Vários braços e um coração que não é nosso. E a gente sempre está pensando mais com o coração do que com a razão. E a gente sempre está se dedicando muito mais. E é simples, é isso que o autista quer. O seu olhar, a sua sintonia, a sua conexão, para que ele se sinta pertencente dentro da sua sala. Deixa ele fazer o que ele quiser. Só não deixa machucar os outros alunos. Mas deixa ele se regular e você observa. Para daí sim você ajudar. Foi a mesma coisa com esse professor. Quando ele entendeu e viu a necessidade do seu aluno e se identificou. Por isso que a gente se identifica demais dentro da sala paciente. Principalmente eu. Às vezes a criança nem sabe que tem alguma coisa e eu já identifiquei. Mas isso é por conta do tempo e por conta de eu ser assim. Eu sempre estar analisando o comportamento e tudo que acontece. Quem não assistiu esse filme, assista. Ele demora, tem 2 horas e 31, mas vale a pena. Nos deixa muita lição, tá? Vamos lá? Então, aqui está um pouquinho das minhas experiências, tá? Colégio Olavo Bilac, Escola ABC, fui gestora aqui em Navegantes, venho do Paraná. Então, as minhas maiores experiências é do Paraná. E aí, aqui, eu coloquei as últimas, né? Claro que tem mais, mas eu não vou ficar falando. E com o primeiro psicopedagogo, que é o espaço que até hoje eu atuo. Deixa eu passar. E aqui as formações acadêmicas. Né? Magistério, licenciatura plena em pedagogia e orientação, supervisão e direção, especialista em arte, educação e terapia, especialista em educação especial, psicologia clínica institucional, especialista em educação infantil, neurociência e aprendizagem, especialista em neuropsicologia institucional e especialista em intervenção aula aplicada ao transtorno do espectro autista. E o que são os transtornos? Fazer uma brincadeira, claro que a gente sabe. Na parte teórica. Na parte teórica a gente abre o Google, tem um monte de coisa. Né? Então eu coloquei de uma forma mais simples, que vocês assim vão entender logo de casa, tá? Então o que é o transtorno do espectro autista? É um problema no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Então por isso que eu sempre friso e vou frisar para vocês. Deixa o autista pensar, sentir e agir. Ele tem que fazer essa autorregulação. É necessário. Para sair do banheiro, para sair da sala para ir no banheiro, tem uma autorregulação. Ele está saindo da sala, ele está indo no banheiro. Porque às vezes ele vai pro banheiro, se ele for funcional, ele se esquece que ele tem que fazer xixi. Ele volta. Daqui a pouco ele está fazendo sinal que ele quer ir no banheiro. Por isso a necessidade de sempre ter alguém para acompanhar. Não é porque às vezes a gente quer, é porque é uma autorregulação. Eu muitas vezes faço isso. Eu estou na cozinha fazendo comida, eu vou no banheiro, às vezes eu esqueço que eu tenho que ir xixi, vou para a cozinha fazer o que eu estou fazendo. Mas é porque a gente quer. Então por isso a gente tem que entender isso. Pensamento, sentimento e emoção, tá? As características. A dificuldade de comunicação por falta de domínio da linguagem e do uso da imaginação. A dificuldade de socialização e o comportamento limitado e repetitivo. Eu usei a palavra limitado para não ficar usando aquela restritiva, tá? Para não ser muito específica, tá? Os sinais de alerta.
Surge os primeiros meses de vida, mas a confirmação do diagnóstico costuma ocorrer aos 2 anos, aos 2 ou 3 anos de idade. Eu só dou o diagnóstico mesmo, o pré-diagnóstico, eu faço as avaliações de hipótese diagnóstica a partir dos 2 anos e 6 meses, porque daí eu posso fechar aos 3. Tá? Então, assim, por isso que a gente tem esse desenvolvimento, sempre estou visitando os CMEs, a educação infantil, por isso, porque é ali na base que a gente encontra essas informações. Quanto mais cedo, menos transtorno, mesmo menos trauma e menos, assim, particularidades restritivas. E daí a gente tem outras coisas por trás. Então, tudo que é precoce é mais fácil. Próximo. O que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade? TDAH. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Clássico, né? Características. É principalmente um problema da atenção prolongada, da concentração e da persistência. Ou seja, capacidade de terminar uma tarefa. As crianças afetadas podem ser também superativas e impulsivas. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda. Então, não tem cura. TDAH, nasceu TDAH, autista, nasceu autista. Não tem cura, que sempre isso chega no meu consultório. Ah, meu filho vai melhorar, vai passar? Ele vai deixar de ser autista? Não. Ah, ele vai deixar de ser TDAH? Ele vai ter qualidade de vida, funcionalidade. Né? Ele é uma criança normal, como todas as outras. Só tem um delay, uma dificuldade e um tempo maior para realizar certas atividades. Só isso. Próximo. A manifestação do TDAH. Criança em idade pré-escolar pode ter problemas com a comunicação e parecem ter problemas com as interações sociais. O TDAH também tem dificuldade de se comunicar. Por quê? Por vergonha de não conseguir falar as palavras corretas ou às vezes se embasbacar nas palavras. Muitas vezes não ter momentos que eu vou estar, porque a minha mente pensa mais rápido que a minha boca. Então tem um delay. Às vezes a minha palavra está lá à frente, mas assim, ainda a minha comunicação verbal, ela está lenta. Tá? Então eles têm muita essa dificuldade. E a interação social por vergonha. Muitas vezes, porque às vezes é como a gente assistiu ali, né? O que um idiota pode querer da vida? Às vezes ele é taxado em casa. Aí ele chega e fica. Aí, é autista, não, é um TDAH. É um TDAH que não se desenvolveu, que não tem autonomia nem independência. Só isso. Ele só precisa sair do casulo e se transformar em uma borboleta. Tá? À medida que as crianças atingem a idade escolar, elas podem parecer desatentas. E elas tendem a se remexer nervosamente. Podem ser impacientes e falar impulsivamente. Então preste atenção. Aquele que fala demais pode também ter uma característica. Aquele que fala de menos pode também ser. Tá? E outra, aquele que fica rebolando, que fica dançando, que a carteira tá, né? Parece ter uma formiga na carteira. E aí, é isso. É a inquietação que a gente fala. Anda na sala, não para na carteira, fala, senta, a tarde toda. Senta. É que tem um espinho lá naquela cadeira. Não, ele é um TDAH, hiperativo impulsivo. Durante as últimas etapas da infância, essas crianças mexem constantemente as pernas e as mãos de forma nervosa. Falam impulsivamente, esquecem coisas com facilidade e podem ser desorganizadas. Elas geralmente não são agressivas. Então, TDAH, eles não são agressivos. Só que o esquecer é normal, né? A organização tem que ser muito trabalhada. Eu digo de experiência própria, eu tive que aprender como neuro, muito. E eu vejo pelo meu filho, que também é TDAH, que assim, é fechar a porta do quarto e sai disso. Esquece. E tá assim. Não adianta você tentar, como se diz. Na organização, na bagunça organizada, ele se encontra. Se eu for lá e organizar, ele vai ficar me perguntando. Então eu prefiro fechar a porta e deixar a organização dele. Por quê? Para que ele tenha autonomia e independência. Vai melhorar com o tempo? Vai, porque ele vai casar, a mulher vai encher o saco dele, os filhos dele vai cobrar. Então, tá tudo certo. Por que eu vou ficar sofrendo agora? Eu tive que aprender quando eu tive os filhos, sempre quando eu fui mãe, quando eu tive meus filhos, eu tive que aprender a me organizar. E é assim, gente, a gente só vai aprender na vida. Não adianta ficar atrás dele. Tira a toalha em cima da mesa, da cama, guarda o chinelo, guarda o calçado, tira as meias do sapato, dobra suas roupas, guarda suas roupas. Não vai adiantar. Carregador de celular é uma coisa que pra ele, eu tenho que ter uma caixa kit. Porque em todo lugar que ele vai, ele faz uma doação de carregador. É o mês inteiro, gente. É o mês inteiro. Tem 31 dias, é um carregador por dia. E assim vai. Perde documento, perde coisas importantes, celular. Então, o menino tem que ter amarrado no pescoço. Sim. E é um adulto.
adulto de 23 anos. Agora, e as crianças? Perde lápis, borracha, esquece caderno, faz isso, faz... A gente já? Agora, e um adulto de 23 anos? Como que a gente vai cobrar? Claro que a gente tem que cobrar das crianças, sim. Mas primeiro a gente tem que cobrar a organização dos pais. É a base. Nós somos uma criança, é a cópia dos pais. O que o pai faz, ele copia. Ele é o copista ali. Então, muitas vezes o comportamento daquela criança, o esquecimento daquela criança, ou muitas vezes a falta de organização, ela não tem a base ali. A base está na família. Então a gente tem que trabalhar também, não só a criança, mas também a base familiar. Né? Conversar, sempre estar orientando, sempre estar com algumas informações, algumas situações, porque isso é uma mera repetição, tá? E as mãos e pernas inquietas, aquelas crianças que estão, ou as mãos, comendo lápis, borracha. Né? Dizem sempre aquele ano, come borracha, come lápis. Às vezes come até um pedacinho da camiseta. Eu tinha crianças que elas comiam assim a gola da camiseta, a bainha da camiseta. É por isso. Tudo por estar sempre agitadas e sempre nervosas. Tá bom? Próximo. Agora o TOD, o destemido. O que é o transtorno opositor desafiador? Alguém tem um desse da sala? Já tive. Já teve? Já tive. E ele era muito desafiador ou era pouco? Era muito. Alimentação, atividade, até na oferta de brincadeira. Se primeiro era não, era explosão, era um ataque de raiva. Aí ia se acalmando, quer ver que queria participar. Uhum. Mas era o tempo inteiro. Mas sabe por quê? Porque você é a figura da autoridade. Toda figura de autoridade, ele vai rejeitar. Toda figura de autoridade. Aí o que você tem que fazer? Não ser a figura de autoridade. Ser a figura passiva. Inverter. Eu sou sua professora, mas eu também sou sua amiga. Você entendeu? É uma mão dupla. Por quê? Se você continuar sendo a figura eu mando e você obedece, o Todd vai simplesmente, deixa eu pegar uma amiga, ele vai, vou usar a palavra, cagar pra você. Não tá nem aí, porque ele não esboça sentimento, ele não tem nenhum tipo de reação emocional, ele não tá nem aí. Nem chora. Ele nem chora pra você. Mas ele faz um drama na casa que, meu Deus do céu, manipulador até o resto, né? É descrito no DSM como parte dos transtornos de comportamentos disruptivos. Só que os disruptivos, ele entra também no transtorno de personalidade. E o Todd, ele tá ali, ó. Eles são parentes muito próximos, tá? Personalidade e também opositor desafiador. Por que a personalidade? Aquele que ele faz isso nas coisas dos colegas? Sabe? Não fui eu. Sumiu, não sei. Aí você abre a bolsa ou qualquer outro lugar, tá lá. Tá, gente? Isso é um transtorno de personalidade. Não é o TOD. Tá? Então a gente tem que sempre estar entendendo que eles caminham muito próximos. Muito juntos. Tem as suas particularidades cada transtorno. Mas eles estão sempre juntos porque no DSM-5 a gente trata eles como comportamentos disruptivos. Tudo que é contra a sociedade. Tudo o que é contra as normas, né? É esses dois transtornos. Roubar, matar, bater, negar, mentir. Mas tudo dentro dele. O Todd também é um excelente mentiroso. Mente assim que ele nem sente. Ele pode fazer uma coisa maravilhosa com você agora numa interação e ele virar as costas, chegar pra mãe e falar assim: mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não gostei dela porque eu sou. E a mãe vai fazer o quê? A sua terapia não está surtindo efeito. Ou a sua aula, meu filho tem aversão a você. Por que os pais trocam de escola? É muito mais fácil. Muito mais fácil eu trocar de escola. Eu vou trocar de escola por quê? É como eu não ficar escutando que o meu filho é um problema. Vou resolver o problema? Não, só vou trocar de lugar de problema. O que a gente tem que fazer com esse pai e com essa mãe? Ensinar que não é um problema. Que é um comportamento que ele precisa ser reorganizado, reabilitado. Porque lá na frente ele vai sofrer. Se quanto criança ele já sofre, imagina quando ele for um adolescente ou um adulto. Isso perdura, tá? Esse transtorno não tem cura. Ele tem adequação. Cura não. Tanto medicamentosa quanto terapêutica. Por isso que o TOD, quando a gente recebe um TOD e fala, meu Deus do céu, lá vem. Eu sei porque quando eu recebo um paciente TOD, eu também penso, a minha sala vai ser quebrada, os
brinquedos vão ser destruídos, os lábios vão ser quebrados, tudo vai ser danificado. Mas tá tudo bem. Por quê? Até que ele entenda que eu não sou a figura de autoridade. É simples. Depois que você conquistou um Todd, você tem um Todd pro resto da sua vida. Mas você tem que tirar essa figura de autoridade e passar a ser uma outra figura. Basicamente é isso. É essa forma de trabalho com o Todd. Tá? As características são comportamentos desafiantes, negativistas, desobedientes, principalmente diante de figuras de autoridade. Foi o que eu falei para vocês. Toda criança e adolescente pode apresentar comportamentos dessa ordem em alguma fase da vida. Então, não é assim, porque meu filho é Todd. Não, ele tem que ver se ele não é mal educado primeiro, né? Porque tem a diferença, né? Ser mal educado e de ter um transtorno. Então, por isso que a gente tem que, quando eu tenho que chegar para falar para a mãe e para o pai, então, para vocês não podem falar, né? Mas eu posso. Ele não tem Todd, mãe. Ele é mal educado, você não sabe educar seu filho. É um sonho falar isso, né? Eu, quando professora, eu sonhava, eu engolia, falava assim, Jesus, um dia eu vou conseguir falar isso. Jesus, um dia eu vou conseguir. Hoje eu consigo. Porque eu faço as avaliações. Eu mostro onde moram as dificuldades. Eu falo pra mãe e pro pai que nem tudo é transtorno. Nem tudo é transtorno. É falta de habilidade na hora de educar. Aí eu tenho o quê? Educação parental. É um dos meus trabalhos que eu faço com os pais e com as famílias. Aí eu trabalho tudo isso e daí eu tenho essa oportunidade de tirar todas aquelas vontades que eu tinha de falar, seu filho não tem Todd, seu filho é mal educado. Mas eu faço claro, uma conversa antes, né? Claro, mostro pra ela que eu não vou chamar ela de mal educada, que ela não sabe educar o filho dela. Então uma historinha bem bonitinha antes. Né? Mas eu falo. Por quê? Porque tem muito pai que compra o seu filho, mas não educa. Aqui ninguém tem um aluno assim, né? A maioria é assim. Fica quieto que eu vou te dar o celular. Fica quieto que eu vou comprar o seu chocolate. Não, que lerou o que você quer. Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Estou comprando a educação do meu filho. É isso, gente. Eu atendi uma criança quase adolescente, 12 anos. Todd. Mas o pai e a mãe não sabiam. Dormia no quarto dos pais até 12 anos. Tem uma noção. E aí, fazia birra, isso, aquilo, outro, né? Meu Deus do céu. Aí eu cheguei e falei, Aí a mãe contando, né? Porque o meu primeiro atendimento eu faço com os pais primeiro, só os pais. Porque a criança sempre, quando ela escuta, ela já vai pensando o que ela vai fazer pro terapeuta para tentar inverter toda aquela história, né? Minha mãe e meu pai falam mal de mim, mas eu vou provar pro terapeuta que eu sou legalzinha, né? Que eu não tenho nenhum problema. Nada, né? Então eu já faço contato. E aí os pais contam tudo, né? Daí chegou o dia do atendimento com ele. Sentou apático na minha frente, tá? Aonde você dorme? No meu quarto. No seu quarto? Como que é seu quarto? É um quarto normal. Mas que quarto normal? Como que é a cor da parede do seu quarto? Não sei. Você não sabe a cor do seu quarto, né? Então, claro que você não sabe. Você dorme no quarto da sua mãe, no colchão, no chão do lado da sua mãe e do seu pai? Pergunta se ele sabe ler, se ele sabe escrever, quantas vezes ele reprovou, se ele tem algum transtorno, se ele não faz bullying com os colegas. Vai perguntando. Todas essas características. Vou para o segundo, terceiro, quarto e quinto. Passou pro sexto, porque ele não podia mais reprovar. Sabe, né? Tem essa regra da educação, né? A gente pode segurar até onde a gente pode e depois não pode fazer mais nada. Aí tem que mandar para Jesus. Jesus, salva, porque agora é a tua vez. Lança lá que agora você vai fazer a sua parte. Né? Aí foi. Aí, meninas, para ajudar, para encurtar a história, o pai e a mãe foram receber o diagnóstico e tal, o médico falou. Aí o pai, com aquela santa ignorância, recebeu o diagnóstico, fez tudo certinho e tal. Aí o que aconteceu? O pai não deixou a mãe continuar o tratamento. Ele só vai ter uma gente. Mas ele não vai fazer as terapias psiquiátricas, ele não vai entender por que ele tem todos esses transtornos. Ele não é só TOD, tá? Ele é TOC também. Ele tem transtorno compulsivo obsessivo. Vocês têm noção. E aí, o pai desistiu. Não vai fazer nada. Lavei minhas mãos porque eu não vou gastar dinheiro com isso. Essa é a realidade que a gente tem, tá? Essa é a realidade que a gente tem. Terapia é perca de tempo. É esse pensamento, gente, que a gente tem que infundir na cabeça dos pais. Que a terapia, em parceria com vocês, é tudo. Vocês sozinhas não vão conseguir. Por quê? Porque quando eu tenho um paciente assim,
dentro do meu consultório, eu vou até a escola, converso com a equipe pedagógica, vou até a sala, observo o comportamento dele sem ele ver, observo o comportamento dele me vendo, sei que converso com o professor, aonde está morando essas dificuldades, o que você precisa que eu possa te ajudar. Eu monto um plano de ação para ajudar o professor. Vamos fazer essa tentativa aqui. Deu certo? Vamos tentar 15 dias. Não deu? Tá, então já estou pensando em outra. Aí eu volto, converso. O que não deu certo nessa? Onde a gente errou nessa tentativa? A gente vai montar um PEI junto. A gente vai sentar e vai conversar sobre isso. Como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Eu não vou chegar para você e falar assim, a criança tem isso, eu preciso que você faça isso. Não. É muito fácil eu dar uma receita de bolo para vocês. Vocês vão conseguir fazer? Dependendo do bolo, não sai bom. Dependendo do bolo, a gente aceita. Ou acerta, né? Eu taco na parede, alguma coisa acontece. Então não adianta eu só vir aqui cobrar. É a mesma coisa que vocês receberem um parecer de laudo. Vocês vão entender? Tem ideia, tudo bem. Mas e o que eu vou fazer com essa criança? Está descrito lá? Faça tal atividade. As avaliações na oralidade. Ele tem a atenção, ele tem dificuldades na atenção sustentada e alternada. Quando eu digo atenção sustentada, ele tem atenção em um único foco. Você vai chegar para a criança e falar assim, responda essa adição. 22 mais 22. É um comando. Faça essa lição e mais a resolução de problema. São duas informações. Será que ele vai fazer alguma? Se ele tem dificuldade na atenção, tem mãe que ainda é pior ainda. Pega esse copo, leva na pia, vai no banheiro, lava as mãos, vai pro seu quarto e troca de roupa. Quarta informação. Alternada. Vai fazer alguma? Não vai, gente. E muitas vezes você falando uma vez só para aquela criança. Termina a sua atividade, você está aqui. Eu vou apagar o quadro. Se você não terminar, eu vou apagar o quadro. Tô nem aí que você vai perder. Termina a atividade, cara. Ela nem ali ela tá. Porque a cabeça dela não tá ali. Né? Então, essas particularidades que a gente tem que começar a ter um olhar diferenciado. Não é simplesmente a gente adaptar a atividade. É colocar essa criança para estar inserida. Um exemplo que eu aprendi bem legal. Nessas telas interativas, eu sei que o material de vocês é muito interessante nisso. Às vezes essa criança tem um hiperfoco. Vou citar um que o meu paciente tem um hiperfoco no dinossauro. Claro que todo autista tem dinossauro, mas eles vão mudando. Ele começou no dinossauro, agora ele está nos Transformers, depois ele passou para outro. Então ele sempre tem fases. Né? Então eles têm fases. Aí o que acontece? Nessa fase do dinossauro, todas as minhas interações, eu colocava algo voltado ao dinossauro. Para quê? Para que ele olhasse o dinossauro e realizasse a minha atividade. Então, entendam, às vezes, o seu aluno, às vezes tem nada a ver, o dinossauro está perdido lá naquela atividade, mas coloca o dinossauro para aquela criança, pelo menos, olhar para aquela atividade interativa. Não tem nada a ver, mas coloca. Faço muito, eu estou fazendo algumas interações na praia, às vezes eu estou lá na praia, daqui a pouco a criança sai, vai lá para a água. Lá vai eu correndo para a água. Mas aí eu sei o hiperfoco dela, dinossauro. Da onde sai, ressurge o dinossauro de dentro do meu bolso. Vamos lá, vamos voltar lá para a nossa atividade. Não volta. Por quê? Porque ele quer o dinossauro, o foco dele está onde? Dinossauro. Por quê? Porque essa criança ela não tem medo, ela vai, não tem medo de se afogar, ela entra no mar e ela faz. Não. Então assim, por isso que eu falo, sempre tem que ter algo para chamar a atenção, porque senão eles não vão focar, não vão nem olhar, não vão fazer, não vão realizar nada. Vocês não vão conseguir nenhum tipo de vínculo. Introduz aquele bichinho, aquele hiperfoco daquela criança em qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe? Historinhas, musiquinhas, tudo que vocês conseguirem, introduzam. É a melhor forma de chamar a atenção deles. Tá? Então vamos continuar no TOD. Para finalizar. Por isso o diagnóstico de TOD é feito somente quando os sintomas persistem por mais de 6 meses e ocorrem em diversos ambientes. Então eu não vou ser só mal educada em casa. Eu vou ser mal educada no mercado, no hospital, no shopping, na casa da vovó, na rua. Para ter TOD ele tem que estar em todos. Se ele for mal educado só em casa, ok, então ele é só mal educado. Nos outros ambientes ele se comporta, fechou? Ele é só mal educado. Se ele tem TOD, ele vai estar em todos os ambientes. Todos, mas são todos. Até no banheiro, se a figura de autoridade estiver no banheiro, ele vai ter negação. Sério, até no banheiro. É preciso considerar a hipótese de TOD quando os sintomas causam prejuízos significativos na vida do sujeito. Isso porque os comportamentos presentes do transtorno restringem a vida social da pessoa, devido às manifestações constantes de raiva, teimosia, hostilidade e insubordinação.
Por que tem tanta gente desempregada? Hostil. Às vezes tem um Todd lá embutido lá atrás, lá e ninguém nem sabe. Nossa, eu como especialista não vou laudar com ninguém. Mas a gente tem que parar e ter esse olhar clínico. Muitas vezes, tá? Ah, eu não sei, não aceito ser mandado por ninguém. Muitos relacionamentos acabam por isso. Não falei nada, gente. Tá tudo ali, ó. DSM-5. Tá? Então, assim, tem muitas coisas que a gente não leva só pra dentro da sala de aula. A gente coloca na vida. Coloca no mundo. Sabe? Então, por isso que a gente, às vezes, fica dentro da sala de aula, a gente fica focado. Por isso que eu falo pra vocês. A minha sala, ela não é 4 paredes. Ela é externa. Por quê? Porque eu não vou ensinar a criança a ficar sentada dentro, na minha frente, na minha sala lá, e eu só fazendo atividade. Não. Ela tem que entender que ela tem que viver, que ela tem que ir no mercado, que ela tem que ir no shopping, que ela tem que ir na praia, que ela tem que estar inserida na sociedade. E ponto. Tá? Então a gente precisa entender que a escola não é somente 4 paredes. Então a gente tem que trazer, muitas vezes, as coisas de fora para dentro. E quem a gente tem que trazer de fora para dentro? A família. A família precisa estar inserida em muito na escola, para eles entenderem que eles também fazem parte da educação, não do ensinar, do educar. Né? Naquela diferença. Bem clássica. Pode passar. Agora terminou a parte chata, teórica, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Vai parar, dar uma pausa agora pra gente fazer a roda de conversa ou vamos direto? Acho que pode fazer a roda de conversa. Pode fazer a roda de conversa? Então, 2h30 ainda. 2h30? Então tá. Então a gente vai fazer a roda de conversa pra gente poder entender um pouco mais e também ver se vocês realmente entenderam diante de toda essa parte teórica. Eu sei que eu procurei ser mais sucinta, mas eu fui falando muito, de muitas hipóteses, muito que eu convivo, né? Mas assim, agora eu quero saber de vocês. Tá? Agora eu não sou mais, eu só vou responder as dúvidas de vocês, o que vocês têm, as angústias de dentro de sala, que eu sei que é muitas, que a gente chega. Todo início de ano tem cada surpresa que a gente acha que é uma coisa, depois é outra. Sempre tem uma caixinha de surpresas nas nossas salas, então assim, e quando a gente passa, quando a gente já conhece, né? Quando a gente já está na escola há mais tempo, a gente já conhece. Aí do primeiro ano, como que é aquele aluno? Aí depois ela, não, me conta se é aquele moleque. Aí eu vou dizer, eu quero saber. Já foi pra minha sala, pra outra sala, pra outra sala. Você já sabe os históricos, né? Mas, agora é de vocês, tá? Se quiser já desligar, tá? Acender a luz pra